Pronto, Glaucia, a gente começou a gravação. Gente, que para quem está aqui, né, a gente pede desculpas pelo ocorrido. Realmente fugiu completamente assim da nossa ossada. A gente vai pedir para a Glaucia começar novamente. Vamos iniciar agora a gravação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar no chat, depois a gente faz para ela. E vai ficar gravado, como eu disse, tem um produto que é o podcast, né? Que aí no final, para quem perdeu a reunião ou não conseguiu entrar, vai estar lá disponível o assunto de hoje da nossa reunião. Obrigada, tá, Glaucia, mais uma vez. Nada, tranquilo, acontece, imprevistos acontecem, né? Ela vai fazer a apresentação de novo ou eu já começo? Ju, pode fazer a apresentação de novo, Ju? Para ficar gravado. Claro. Inteiro, né? Só se eu puder te dar uma sugestão aqui, o nome da universidade aqui da especialização é Unixul, que é a Universidade Cruzeiro do Sul. Ah, desculpa. Não, é só porque realmente é estranho, né? Um C perdido no meio do... Bom, queria dar boas-vindas à Glaucia, que é a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Faculdade São Camilo, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela Unixul, pós-graduada em Fitoterapia Funcional pela mesma universidade. Ela é nutricionista há 22 anos, com ampla atuação na área clínica, experiência hospitalar prévia, tanto no gerenciamento de SND quanto assistência a pacientes internados. Atualmente, os atendimentos acontecem de forma online. A escolha da área clínica surgiu ao perceber a real importância da alimentação como forma de tratamento e prevenção a partir da demanda dos pacientes e da experiência pessoal. O tema de hoje, da palestra de hoje, é a importância da dietoterapia na doença celíaca e na sensibilidade ao glúten não celíaca. Maio é o mês da conscientização da doença celíaca e é conhecido como Maio Verde, e esse ano a campanha é Doença Celíaca, diagnosticar é preciso. Seja bem-vinda, Glaucia. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui presentes assistindo. E eu espero que aqueles que não conseguiram entrar consigam ver depois para ter essa informação de uma doença que de raro ela não tem nada, muito pelo contrário, né? A doença celíaca ela comete 1 a cada 100 pessoas e já é aí uma doença bastante antiga, embora não se fale tanto dela, tá? Então, agradeço muito a oportunidade de voltar ao FOP, mesmo que de forma online, a universidade onde eu me formei, e eu, como sempre digo, né, o acolhimento é sempre muito grande aí. Então, que bom estar de volta. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo aí? Deixa eu ver. Estamos sim, Glaucia. Ok, deixa eu colocar aqui agora a minha tela, só um minuto. Só um minutinho aqui. Eu não estou conseguindo passar os meus slides com essa confusão de trocar. Só um minutinho, deixa eu abrir. Aqui, pronto, resolvido. Consegue me ver, me ouvir bem? Conseguimos. Então, ótimo, vamos lá. Então, dando sequência aqui, né? Deixa eu só colocar o tempo aqui para eu não me perder com vocês, senão depois eu fico sem saber. Vamos lá, aqui minha caneta a laser. Então, pessoal, vamos dar sequência na questão da dietoterapia na doença celíaca e na sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, como eu já falei, a doença celíaca ela não é rara, igual se pensa, né? Mas, infelizmente, ela é pouco divulgada porque é uma doença onde não existe medicamento para ela. Então, não tem ainda uma coisa que faça com que empresas se interessem nessa divulgação, né? E também a gente vê aí, ao longo do tempo, que aos poucos os celíacos vão mesmo fazendo essa divulgação, e a gente vê também que, infelizmente, ainda existe muitos profissionais que não conhecem a doença, tá? Então, isso é, infelizmente, uma realidade de mercado. Mas vamos lá. Ela comete tanto magros e obesos, e não somente aquelas pessoas super desnutridas, como se imaginava, de qualquer faixa etária. Então, desde criança até o idoso, a gente hoje vê diagnóstico de doença celíaca. É uma doença de caráter autoimune, e que também, exatamente por essa característica, ela pode, muitas das vezes, estar associada a outras doenças autoimunes.
tanto quadro de diarreia quanto constipação justificam da gente fazer a investigação, e muitas das vezes alguns pacientes, a queixa não é só intestinal, e alguns pacientes, inclusive, têm um intercala aí quadros de diarreia com quadros de constipação. Às vezes não é um intestino que tem um fluxo muito regular, tá? E a gente também não olha só a questão do fluxo intestinal. Muitas das vezes é um intestino que a pessoa vai ao banheiro todos os dias, aparentemente tudo bem, mas é um intestino que não está saudável. O teste genético não diagnostica, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, tá? Tudo isso aqui a gente vai falar um pouquinho ainda mais para frente. Ela pode ser assintomática, especialmente naquelas pessoas em que os familiares são testados, né? A partir do momento que uma pessoa tem diagnóstico, se faz o rastreamento nos demais da família, e muitas das vezes se encontra algum parente que tenha o exame positivo, mas que até então não percebia nenhum sintoma relacionado à doença celíaca. O acompanhamento pode e deve ser multidisciplinar. O nosso papel enquanto nutricionista é super importante na vida desse paciente, porque o tratamento ele é dietético, basicamente, tá? Então, o médico ele é super importante na questão do diagnóstico, na solicitação dos exames, no acompanhamento desse paciente, até para ver se, muitas das vezes, essa questão intestinal ela é somente a doença celíaca, ou se não tem outros problemas associados também nesse intestino, igual pode acontecer. E tem vários outros profissionais aí que não só podem, como devem se envolver. Então, os dentistas têm um papel hoje também de já tem um olhar muito mais preparado para essa questão da doença celíaca, educadores físicos, fisioterapeutas, enfim. Vocês vão ver que é uma doença com alteração sistêmica e que vai requerer muitos profissionais para que a gente consiga uma melhora de fato. Então, o diagnóstico, o quanto mais precoce ele for, melhor. Por mais que o paciente sinta aquele baque inicial de um diagnóstico, eu sempre costumo dizer para ele que foi a melhor coisa que aconteceu, porque se ele não tem esse diagnóstico, ele vai começar a ter muitos problemas e vai tratar sem saber de fato a causa, sem combater de fato a causa, e ficam problemas crônicos sem melhora. E uma vez que a gente consegue diagnosticar e fazer o devido acompanhamento, essa pessoa leva uma vida normal. Né? Claro que ela tem que tomar certos cuidados com a alimentação, mas ela leva uma vida normal. Tá? As alterações, então, são sistêmicas, ela pode ter alterações na boca, alterações motoras, alterações neurológicas, alterações articulares, né? Infertilidade, então, enfim, para vários problemas aí decorrentes de uma doença celíaca não controlada ou não diagnosticada. O tratamento, que é o que a gente vai falar mais hoje, é a questão da retirada do glúten e pensando também totalmente na contaminação cruzada, que é alguma coisa que a gente não pode deixar de falar. E, além da doença celíaca, a gente tem também a sensibilidade ao glúten não celíaca, que atinge de 6 a 10 vezes mais pessoas. Muito dela se parece com a doença celíaca, com diferença na questão autoimune, porque não é um problema autoimune, mas se os genes da doença celíaca resolverem se expressar nessa pessoa, pode sim, uma sensibilidade ao glúten não celíaca se tornar uma doença autoimune, se tornar a doença celíaca, tá? E não é assintomática, muito pelo contrário. Os pacientes têm muitas queixas, são vários sintomas, mas o diagnóstico não fecha. Então, tem que continuar monitorando, tem que tentar promover qualidade de vida para esse paciente, mas, mesmo assim, eles têm muitos sintomas. E alguns que eu acompanho, eu percebo que tem paciente que tem a sensibilidade ao glúten não celíaco, que quando se contamina, ele passa muito mais mal do que alguns celíacos que eu acompanho também. Então, às vezes eles têm até mais sintomas, mesmo não tendo a doença celíaca. E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, primeiramente, a gente olha pela questão dos sinais e dos sintomas que a pessoa apresenta, a dosagem dos anticorpos no sangue, que esse é o primeiro passo aí para a gente investigar. A partir daí, dando positivo, a gente vai para a endoscopia com a biópsia, de acordo com o protocolo, eu vou mostrar para vocês como que deve ser feita essa endoscopia, tá? Mas esse aqui, de fato, é o que diagnostica, é essa endoscopia que diagnostica, tá? Já aconteceu, eu tenho uma paciente mesmo que é celíaca, e o que acontece? Ela tinha todos os sintomas, peregrinou bastante até conseguir esse diagnóstico, e o irmão dela fez a dosagem dos anticorpos, não deu nada, mas ele também tinha muitos sintomas. Então, pelo fato de ter uma irmã celíaca, o médico resolveu investigar, e quando fez a biópsia, encontrou a doença celíaca. Então, às vezes, se a gente percebe que mesmo os anticorpos não dando positivo,
mas a pessoa continua com sintomas, vale a pena investigar. E o médico, né, um gastro com um olhar preparado para isso, ajuda muito nessa hora, tá? Somente 15% dos pacientes são diagnosticados, então ainda é um problema muito subdiagnosticado, muita gente tem e não sabe que tem. E isso também se deve muito ao despreparo dos profissionais, porque muitos deles não têm a oportunidade de ter uma aula sobre doença celíaca, de conhecer a doença celíaca, de saber de fato do que se trata. Então, isso hoje já vem mudando em algumas escolas, mas muitas aí não tiveram. Eu, particularmente, não tive essa aula sobre doença celíaca, e por ironia do destino, num sorteio de uma matéria que eu tive aí de patologia, eu saí com a doença celíaca para apresentar, tá? E me lembro direitinho quando a professora falou assim, gente, isso aqui é só para vocês saberem que existe, mas não precisa se preocupar, porque é algo tão raro que vocês não vão pegar na vida de vocês. Mal sabia ela, né, que a situação chegaria ao ponto que chegou, e hoje eu volto aí na mesma escola para falar, gente, o problema existe e ele é real, né, e ele é muito comum, tá? Então, o nosso trabalho é também para que essas pessoas que tenham, de fato, doença celíaca sejam diagnosticadas e o quanto antes. Então, desde 2017, teve uma atualização e já tem, inclusive, um CID para sensibilidade ao glúten não celíaca, que é aqui, ó, o K90.4, tá? Esse aqui já é considerado o CID para sensibilidade ao glúten não celíaca, e a doença celíaca já existia aqui, que é o K90.0. E aí vocês já escutaram aquela frase que fala que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Mas o que acontece no intestino não fica no intestino. O intestino não é Vegas, tá? E aí, o que a gente percebe? Isso aqui, inclusive, foi um slide de abertura de um congresso lá nos Estados Unidos, falando dessa questão toda de intestino, microbiota, doença celíaca, etc. e tal, onde eles viram a repercussão realmente de uma doença que começa no intestino, mas repercute sistemicamente. Então, não é só lá que o problema acontece, tá? Então, uma das primeiras coisas que vai levando, né, a piora desse intestino é o processo de permeabilidade intestinal. Então, eu tenho aqui essa figura, ela é bem didática, eu gosto muito de usar ela durante as consultas, inclusive, para mostrar para os pacientes. Eu tenho aqui os enterócitos íntegros, essa parte aqui, mais rosadinha, tá? Mas quando eu tenho um processo inflamatório e eu começo a ter uma agressão crônica nesse intestino, nessa parede, eu começo a ter não só o rompimento dessas junções, que a gente chama de tight junctions, como o rompimento das próprias células aqui, ó. E com isso, esses agressores que geralmente são mediadores inflamatórios, alimentação de má qualidade, alguns medicamentos, o próprio glúten, que vocês vão ver no próximo slide aí, como que ele faz todo esse processo, enfim, uma série de coisas que levam a esse processo inflamatório, eu começo a ter entrada de coisas que não deveriam entrar, né, deveriam simplesmente passar por aqui e ir embora. Então, nessas vilosidades, que são essas estruturinhas aqui, parecendo uns dedinhos, é onde eu tenho a maior parte da absorção dos nutrientes que eu tenho em consumo. E a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório nessa região, ou até mesmo rompimento da célula, eu não vou ter uma má absorção dos nutrientes, e aí muita coisa se instala por desnutrição mesmo, tá? Então, a partir do momento que entra aqui partículas que não deveriam entrar, eu tenho todo um processo imunológico de defesa que acontece logo aqui abaixo. E aí, é como se fosse um verdadeiro exército. Então, entrou aquele invasor, o corpo entende como aquilo não ser dali, não ser próprio dali, tá? Eu gero o que a gente chama de imunocomplexo. O que é isso? Se liga o invasor com a célula de defesa, gerei esse imunocomplexo, isso vai circular, cai na corrente sanguínea, e aí, caiu na corrente sanguínea, é só confusão, tá? Por quê? Se eu chego lá no cérebro, eu passo pela barreira hematoencefálica, eu posso ter toda uma alteração. Pessoas com hiperatividade, déficit de atenção, depressão, esquizofrenia, ou seja, muitos problemas aí, questões psíquicas e neurológicas, podem ter a ver com essa questão intestinal. Por isso que a gente conhece já como eixo intestino-cérebro. Tá? É claro que isso já vem, né, em decorrência e em consequência de um processo inflamatório que aconteceu aqui. Então, isso chega também lá no fígado e em outros tecidos, e começa a ter liberação de mediadores inflamatórios. Isso aí só vai causar aquela inflamação sistêmica de baixo grau ou de alto grau também. Tá? Eu facilito o processo de autoimunidade, gerando várias outras doenças, não só a doença celíaca, mas uma tiroidite Hashimoto, um lúpus, uma esclerose múltipla, uma psoríase, tá? E aí, por aí vai, são muitas doenças. E é claro que, como eu já falei, como eu tenho um processo de má absorção,
eu tenho toda uma deficiência nutricional. Então, são aquelas pessoas que costumam ter uma anemia crônica, começam a ter uma deficiência crônica de complexo B, começa a ter uma osteopenia, osteoporose, por falta de todos aqueles nutrientes que ajudam todo esse processo. Enfim, é só estrago, né? Falta enzima digestiva, falta hormônio, falta tudo, porque eu não tenho matéria-prima para formar tudo isso que eu preciso para viver. Então, de fato, quando aqui o agressor é o glúten, no caso aqui, essas partículas branquinhas, quando eles têm contato aqui com o enterócito, aqui onde vocês estão todos certinhos, né? Aqui já começa o estrago. Ele teve contato aqui, a gente vai ter o que a gente chama de aumento da expressão de zonulina. A zonulina, ela vai como se fosse assim, liberar a entrada ou não das coisas aqui através desse rompimento, né? Ela vai favorecer o rompimento dessas junções. A partir do momento que a junção se rompeu, o glúten entrou. Quando o glúten entra, ele vai gerar um processo inflamatório. E a gliadina vai ter um problema que eu vou mostrar para vocês. Ela vai tentar fazer um reparo desse tecido, mas ela não vai conseguir. Eu vou ter também a liberação da transglutaminase tecidual. A partir do momento que a gliadina tenta fazer esse reparo, ela não vai conseguir, porque ela vai sofrer um processo de desaminação. Inclusive, um dos exames para diagnóstico é o antigliadina deaminado, exatamente porque eu consigo pegar essa reação aqui. E quando eu tenho isso, né, levado para a célula apresentadora de antígeno, se eu tenho já um gene que se expressou para a doença celíaca, está feita a bagunça, né? Porque isso aí vai se ligar e eu vou ter todo esse processo aí de destruição, não só das vilosidades, né, das junções, enfim, eu começo toda uma destruição do intestino. Então, imagine aqui, do jeitinho que vocês estão vendo, o enterócito íntegro, que nós vamos passar para outra figura e vão levar isso para o microscópio, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, íntegro, as vilosidades, tá? E essa parte de baixo são as criptas. E quando eu tenho já uma doença celíaca avançada, com a destruição de todas essas vilosidades aqui, tá? Por um processo inflamatório e autoimune. Então, aqui é um intestino normal, e aqui uma doença celíaca já com uma classificação de Marsh 3. O que é essa classificação? Eu tenho aqui o intestino normal com as vilosidades, tá? A partir do momento que eu começo a ter esse processo inflamatório, eu começo a ter um infiltrado de linfócitos, e eu começo aqui, ó, Marsh 1, já não tenho tantas vilosidades mais, e elas já começam a se achatar no tamanho em relação ao original, aqui que está normal. Marsh 2 é a mesma coisa, já começa a ter ainda mais aqui, ó, vendo? Linfócitos que vão infiltrando, e eu já também tenho já um certo achatamento das vilosidades, né, e o aumento das glândulas aqui, ó, que antes eram menores, elas começam a ficar maiores. Marsh 3 já é um grau, vamos dizer assim, mais avançado de destruição, onde as vilosidades eu quase não vejo mais, né, e o Marsh 3 já se divide em Marsh 3A, 3B e 3C. Quando chega nesse estágio que 3B, 3C, o paciente já está bem crítico, tá, gente, com muitos sintomas. São quadros que a gente demora um pouco mais para reverter. É possível reverter, mas dá um pouco mais de trabalho aí, porque é um paciente que geralmente já vem com esse problema de longa data e custou a conseguir o diagnóstico. Então, imagina, né? É como se a gente tivesse uma mucosa careca, voltando ao slide aqui, ó. É como se eu tivesse os dedinhos todos, né? Imagina a mão, né? A gente tem a mão aqui. É como se eu tivesse a perda de toda essa estrutura que vai favorecer a absorção dos nutrientes. Então, o estrago, realmente, ele é bem grande. E aí, qual que é a característica da biópsia para que seja feito o diagnóstico? Ela é uma biópsia do intestino delgado, com no mínimo 6 amostras do bulbo duodenal na segunda e terceira porções. Então, não é só essa endoscopia que se faz normalmente, ele precisa entrar um pouco mais com o endoscópio e coletar as amostras dali. Se ele já conseguir perceber pelo exame que tem uma alteração, ele já coleta a biópsia no lugar certo. Agora, em alguns casos, nem sempre se percebe, então acaba que as amostras ficam muito aleatórias. E aí pode acontecer de não se fechar um diagnóstico, mesmo existindo a doença, tá? Então, por isso é que, se perceber que ainda existe o problema, convém de tempos em tempos ir repetindo esse exame para ver se realmente se confirma. E aí, é um problema que eu vejo, pelo menos aqui em Belo Horizonte, até há muito pouco tempo, os laudos de endoscopia, eles vinham péssimos, não só o laudo da endoscopia, mas o laudo da biópsia, tá? O laudo da biópsia, que é onde tem realmente a informação que a gente precisa e quer para fechar o diagnóstico, né, e o médico faz isso aí até antes de chegar para a gente, geralmente, ele não vem com essas informações de qual que é a classificação de Marsh,
e quanto que é a contagem dos linfócitos intraepiteliais, que assim, passou de 25 já é problema, tá? Então, por várias vezes eu tive que pedir ao paciente para entrar em contato com o laboratório, pedir para que eles fizessem essa contagem, pedir qual que era a classificação, e muitas das vezes o paciente nem resposta teve. Então, assim, era um laudo de péssima qualidade. Outro dia eu recebi um que eu já gostei bastante, até tenho indicado os pacientes para fazer endoscopia nesse local, quando é caso de investigação, ou até mesmo os que já têm diagnóstico para dar manutenção aí no tratamento, tá? Então, uma coisa é a expectativa, a gente achar que vai vir aquele exame lindo, bem feito, com resultado legal, né? E a outra coisa é a realidade. Então, assim, a endoscopia pode até ter sido bem feita, mas a biópsia também precisa ser bem feita, e nem sempre a gente consegue isso, tá? Mesma coisa os exames sorológicos. A gente tinha um exame que se fazia antigamente, que era o antigliadina, e hoje em dia a antigliadina já quase não se usa, mas praticamente não se usa. A gente já tem marcadores mais fidedignos. Só que, quando a gente coloca lá na solicitação antigliadina deaminada, o paciente volta com o exame de antigliadina que a gente já não considera. Então, assim, eu não sei se por questão dos convênios, não sei se por questão do laboratório não ter o exame por ser algo ainda mais recente, mas fato é que raramente a gente solicita um exame de antigliadina e ele realmente volta com o resultado, tá? A questão dos genes, tem muitos exames aí no mercado, testes genéticos à venda, etc e tal. Os genes envolvidos são o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, mas só de 30% a 40% das pessoas que têm o gene que vai se manifestar a doença. Então, muita gente tem o gene, mas não vai ter nada. Então, não quer dizer que o fato de ter o gene que a pessoa vai ter. Então, tem gente que apavora, quer fazer o genético e a partir daí já quer fazer um diagnóstico. O diagnóstico não é feito por aqui, tá? Isso precisa ficar muito claro. E outra coisa, para ser feito o diagnóstico, o paciente precisa estar consumindo glúten regularmente, senão dá falso negativo. Então, ele só pode ser feita a retirada depois que realmente for feito o diagnóstico. Então, não adianta assim, eu já vou tirando o glúten para ver se eu melhoro, aí eu vou fazer os exames. Não, tem que manter o consumo, tá? Existe um consumo aí de no mínimo 10 gramas de glúten por dia, mais ou menos, o que equivale aí em torno de 4 fatias de pão integral, pão de forma, né? E eu falo com o paciente, eu falo, aproveita enquanto você, né? Alguns ficam com aquele pesar de tirar o glúten, então aproveita. Come macarrão, come pão, come tudo até fazer o exame, porque depois, se precisar, a gente vai ter que mudar, e se não precisar, nós vamos mudar também, porque isso aí não é saudável ficar nesse consumo todo, tá? E aí, o que é o glúten de fato? Porque muita gente fala, tirei o glúten, né? Como se fosse algo assim, tirei. Mas a gente precisa saber o que é isso. Então, são proteínas, né, de armazenamento que são encontradas principalmente no trigo, no centeio e na cevada. Então, no caso do trigo, eu tenho aqui as proteínas solúveis, que são as albuminas e as globulinas, e eu tenho as proteínas de reserva, que são as prolaminas, no caso a gliadina e a glutenina. Então, essas duas aqui, elas formam o glúten. E as prolaminas, elas estão presentes não só no trigo, no centeio e na cevada. Eu tenho também alimentos que são naturalmente sem glúten. Então, nessa figura aqui, eu tenho a prolamina do trigo, é a gliadina, do centeio é a secalina, da cevada é a ordeína. Na aveia, eu tenho a vidina e no milho eu tenho a zeína. Só que a aveia e o milho não contém glúten, tá? Não quer dizer que o paciente celíaco não possa ter algum tipo de sensibilidade alimentar, não só a aveia ao milho, mas a outros alimentos também, tá? Tem paciente que às vezes não tolera o arroz, não tolera um alimento ou outro, isso aí é caso bem individual. Mas fato é que a aveia, até não muito tempo atrás, a gente não tinha no Brasil aveia sem glúten. Por quê? Porque ela passava por todo um processo de contaminação. Então, a aveia, naturalmente, ela não tem glúten, mas ela era processada nos equipamentos onde se processava o trigo, o centeio ou a cevada. Então, a partir do momento que ela passava por todo esse ambiente e tinha essa contaminação pelos mesmos equipamentos, vinha lá, né? A gente orientava o paciente a não consumir exatamente pelo perigo aí de ter esse contato com o glúten e, de fato, não ter melhora depois, tá? Hoje já tem empresas que abraçaram essa causa, a gente já não tem mais esse problema. É claro que tem aveias com glúten ainda por contaminação, mas a gente já encontra aqui no Brasil aveia sem glúten. Antes muita gente trazia de fora, tá? Porque lá fora tem algumas indústrias que manipulam somente a aveia, então elas não tinham contaminação nenhuma de maquinário. E de onde surgiu o glúten? Na verdade, o glúten ele veio aí num processo de hibridização, ao longo do tempo ele foi sendo formado no trigo, tá? E nos outros também, né? Então, ao longo dos anos, por processos aí de alteração, ele foi sendo formado e hoje ele virou todo esse estrago aí que ele é na vida de muita gente, tá?
E esse danado desse glúten, vamos dizer assim, ele tem muita associação com esquizofrenia, com espectro autista, pacientes bipolares. 10% dos celíacos têm manifestações neurológicas, né, ataxia cerebelar, esclerose múltipla, epilepsia, enxaqueca, depressão, declínio cognitivo, neuropatia periférica, perda auditiva neurosensorial. Então, certamente a gente conhece alguém que tem depressão, que tem enxaqueca, etc. Então, essas pessoas, se perceberem que isso está de forma persistente, já vale a pena investigar, tá? Sem tirar o glúten, não tira sem fazer os exames. Quer dizer, não faz os exames sem tirar, tá? Existe também a dermatite herpetiforme. A dermatite herpetiforme, ela é uma manifestação da doença celíaca na pele. Então, só quem é celíaco que tem, mas ela comete em torno de 10% dos celíacos, não são todos que têm. E tem alguns casos onde o paciente tem aquele MASH normal, lá na endoscopia, mas ele tem essas manifestações bolhosas na pele. E aí, o que se faz? Eles fazem essa biópsia nessas lesões e, a partir daí, eles conseguem identificar se o paciente é celíaco ou não. Então, tem pessoa que tem o diagnóstico de doença celíaca através da avaliação dessas lesões. Dificuldades que a gente encontra: um dermatologista preparado com esse olhar e que esteja disponível para fazer essa biópsia no dia que a lesão aparece, porque não adianta, o paciente aparece com a lesão, liga para agendar, ele vai conseguir a consulta, sabe lá para quando, aí a lesão já não está ali mais, e aí realmente a peregrinação só aumenta, tá? Outras coisas que a gente já até comentei aqui, a questão de infertilidade é cada vez mais comum, tá, em mulheres celíacas, e se a gente parar para pensar, faz até sentido, né, porque um corpo que está no estado totalmente desnutrido e inflamado, ele não tem condição de receber um bebê. Então, a gente precisa organizar a casa, como eu sempre falo, nos casos de programação fetal, que eu também faço, tem que organizar a casa para chegar o bebê. Porque eu falo que toda casa que vai chegar uma visita, a gente se prepara para receber. E a mulher tem que fazer a mesma coisa, e o marido também, ou o companheiro, né, para que a gente ofereça para esse bebê o melhor que a gente tiver, tá? Então, a primeira coisa é que ele seja formado aí com um óvulo e um espermatozoide super bem nutridos, para que já seja um bebê bem diferenciado aí, bem nutrido, tá? Sem problemas futuros, que é o que a gente espera. Então, a doença celíaca sem diagnóstico é um fator de risco para infertilidade. E outra coisa que a gente vê aqui também, outras doenças autoimunes. Hipotiroidismo autoimune, principalmente tiroidite de Hashimoto, é bem comum. Diabetes tipo 1, muitas delas acontecem, inclusive, já em crianças, doença de Addison. E as outras desordens, muitas delas por deficiências nutricionais, anemia, osteopenia, osteoporose, infertilidade, aborto espontâneo, puberdade tardia, menopausa precoce, enxaqueca, ataxia ao glúten, epilepsia, o risco aumentado de adenocarcinoma do intestino delgado, de esôfago, de orofaringe, e a enteropatia associada a linfoma de células T. Então, não é tão bonzinho quanto parece, né? Algumas manifestações bucais, hoje os dentistas já têm um olhar bastante preparado para isso, alguns deles, tá? E principalmente eu vejo na área de odontopediatria, eles já vêm tendo esse olhar aí, eu acho isso super importante, até porque, de repente, o dentista que bate o olho numa situação dessa, já encaminhar esse paciente para se fazer uma investigação diagnóstica, vale super a pena. Então, alterações de esmalte dentário, aftas recorrentes em grande quantidade, já são sintomas muito comuns, além de vários outros que a gente tem por aí, tá? A Aline deu uma palestra fantástica sobre isso no evento que a gente teve no sábado, e certamente ela vai ter algo para contribuir aí com a gente no final da aula. Outra coisa que a gente percebe, né? Existe a doença celíaca, existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, existe a alergia ao trigo. Então, já peguei pacientes que a gente fez toda a testagem para ver se tinha alguma questão de anticorpos para doença celíaca, não deu nada, mas no teste alérgico apareceu uma alergia ao trigo, então a gente precisou fazer a retirada da mesma forma para fazer um processo de sensibilização e depois tentar a reintrodução. E os sintomas, alguns são comuns aí em todas as situações, mas alguns não, tá? Então, a gente vai mesmo por eliminação, vai checando daqui e dali até conseguir achar uma resposta. Então, o celíaco, a partir do momento que ele tem um contato com o glúten, os sintomas podem aparecer de algumas horas até alguns meses, os sensíveis não celíacos de algumas horas a alguns dias, e os casos de alergia, de alguns minutos, se for uma alergia imediata mediada por IgE, ou de até 72 horas, aí se for uma alergia tardia mediada por IgG. Quando é uma alergia tardia mediada por IgG,
nem sempre o paciente vai lembrar o que ele comeu 3 dias antes, 2 dias antes, né? Essa pessoa já não está nem lembrando mais e aquilo ainda está fazendo mal para ela, são sintomas que vão aparecer depois. Por isso que é bem mais difícil de achar, mas é possível, tá? Dá trabalho sim, mas é bem possível. E aí muita gente pergunta, fala, nossa, mas se eu tirar a farinha de trigo da dieta, né, a base nossa de tanta coisa é a farinha de trigo, eu vou ter algum prejuízo nutricional. Só que existe também uma outra faceta do trigo aqui, da farinha de trigo, de vários outros alimentos, que muita gente não conhece. Então, saiu esse documento aqui no Diário Oficial, de 2014, onde ele define aqui, né, que qualquer produto que contém aqui 225 gramas de produto já pronto, feito de trigo, então seja pão, seja macarrão, seja bolo, bolacha ou biscoito, né, seja como cada um quiser falar aí, a cada 225 gramas de produto pronto, eu posso ter até 225 fragmentos de inseto, patinha, asinha, pelinho, enfim, tá tudo certo, tudo junto e misturado e tá valendo, tá? E se eles consideram normal, natural e tá tudo certo. Então, hoje, muita gente tem problemas com ingestão de excesso de farinha de trigo, não só pela questão inflamatória ou questão do glúten, mas também por esse grau de contaminação que ela sofre. Então, isso aqui, por si só, já justifica que a gente faça uma redução desse consumo, para quem puder reduzir o consumo, ou nos casos que se tiver que fazer a retirada, que realmente seja retirada. E, diante disso que vocês estão vendo aqui, não tem perda nenhuma com isso, muito pelo contrário. Então, até recomendo que vocês leiam esse documento, deem uma olhada, porque além aqui da questão da farinha de trigo, tem vários outros, né? Aqui, ó, tem fubá, tem café, enfim, tem vários outros alimentos aqui, onde a gente consegue perceber toda essa alteração. E aí, aqui no Brasil também, o que vale é esse Códex Alimentar Europeu, que foi alterado aí na resolução de 2015, com aquela lei do põe no rótulo, pedindo realmente que os alimentos fossem rotulados, principalmente para atender aquele público alérgico, que muitas das vezes consumia alguma coisa, passava mal, porque não estava no rótulo que tinham essa ou aquela substância, então isso aí precisou ficar de forma mais clara. E para o celíaco foi um ganho muito grande, porque muitos faziam a dieta certinha, cercavam de tudo que é lado e não melhoravam 100%. E aí a gente vai ver agora como é que foi essa questão da rotulagem, e o que é permitido de glúten para celíaco é até 20 ppm. Tá? O que é 20 ppm de glúten? Se eu pegar um sachêzinho de sal daquele de 1 grama, dividir em 1000 partes, depois pegar 20 partes, isso aí é o permitido de glúten para celíaco. Então, imaginem só, a quantidade ela é muito pequena, tá? Muito, muito pequena, para já causar um estrago muito grande, que é o que a gente chama aí de contaminação. Então, seja por ingestão ou por contato de alguma forma, isso aí vai causar um estrago. Então, se eu tenho num produto pronto, obedecendo aqui essa lei certinha, de 20 ppm, num pão, num bolo, num biscoito, até 20 eu posso colocar no rótulo de que o produto não tem glúten, porque isso aí os estudos já mostraram claramente que é bem tranquilo a tolerância. Só que naquele alimento não fala, por exemplo, quanto tem. Eu não sei num pão que pode ter até 20, se lá tem 10, se lá tem 15, se lá tem 5, quanto que tem. Então, aquele paciente que consome muito produto industrializado, ele acaba fazendo um somatório desses ppm, com isso ele acaba extrapolando essa cota. Então, hoje a gente já tem uma série de produtos industrializados sem glúten, mas se a gente não tiver cuidado com isso, mesmo que eles não contenham trigo, a gente acaba extrapolando isso e é uma conta que a gente ainda não tem como fazer, tá? Então, essa lei do põe no rótulo, ela veio para ajudar, tá aí funcionando, é o que a gente tem hoje, legislação, mas eu sempre chamo atenção para isso. Cuidado com esse excesso de produto industrializado, porque está dentro da norma, está obedecendo à norma, mas se tiver um exagero, a conta vai chegar, tá? E aí, como é que ficou a questão da rotulagem? Aquele alimento que realmente tem uma presença intencional do trigo, do centeio, já consta lá na lista de ingredientes que ele tem trigo, tem centeio, é claro que ele tem glúten, então tá aqui, contém glúten, tá? Aquele alimento que não tem glúten, vamos supor, aquela aveia lá que não tem glúten, mas que foi processada no equipamento com glúten, então ela sofreu uma contaminação cruzada. Então, pelo fato de ter sofrido uma contaminação cruzada, eles são obrigados a colocar que é um produto que contém glúten, porque o celíaco precisa saber disso, tá? E o alérgico também. E aquele alimento que realmente não tiver glúten na composição e não tiver contaminação de qualquer espécie, realmente se garantir que ele
está livre de glúten aí, ou está dentro desse permitido dos até 20 ppm, eu posso colocar já, não só posso, como devo, no rótulo de que ele não contém glúten. E hoje, uma das coisas que a gente percebe é que essas pessoas que resolveram fazer produtos sem glúten para vender por causa de modinha, elas não respeitam isso. Elas simplesmente lê lá, o milho não tem glúten, a aveia não tem glúten, não sei o que não tem glúten, elas não estão nem aí para contaminação cruzada, elas não sabem o que é isso. E às vezes elas podem até comprar os ingredientes sem glúten, mas se elas manipulam na própria casa, ou num ambiente onde o ambiente é contaminado por glúten, elas estão vendendo produto impróprio para celíaco. E eu já tive, né, que conversar com algumas pessoas que estavam fazendo esse tipo de produto, eu falei, olha, para celíaco você não deve vender, você tem que abrir o jogo e falar, olha, eu não tenho controle de contaminação cruzada, porque senão vai ter problema, tá? A pessoa não vai voltar para comprar de você de novo, porque ela vai passar mal com o seu produto. Então, a gente precisa jogar aberto, tá? Teve gente que entendeu perfeitamente, continua vendendo os produtos sem glúten e tal, mas para esse público celíaco eu sempre falo, não vai comprar ali, né? E eu peço a pessoa também que avise. Então, a pessoa também ficou com medo da reputação dela, então ela mesma pergunta, é celíaco? Tá, então não deve, tá? Eu não vou vender para você. E aí, quando a gente teve essa mudança da rotulagem, o que aconteceu? Se eu pegar, por exemplo, aqui um creme de gergelim integral, cujo ingrediente é só o gergelim tostado e moído, o gergelim tostado e moído, ele realmente não tem glúten. Tá? Só que pelo fato dele conter traços de trigo, de centeio, de cevada, enfim, de tudo aquilo que tem glúten, pela nova norma, esse rótulo está errado, porque antes ele vinha assim, né? Gergelim não tem glúten, ok, eu coloco que não tem glúten. Era aqui que muita gente errava, né? Sem saber. Então, hoje, eles já são obrigados a colocar que ele tem glúten sim, porque ele já escreve toda a contaminação que ele tem, quais são os equipamentos onde eles processam esse tipo de alimento. Então, um alerta que a gente faz também, encontrou um rótulo que não está adequado, pode mandar um e-mail, né, lá para a Anvisa, porque eles vão atrás dessa empresa e eles precisam corrigir, tá? Porque isso é uma questão realmente de saúde. Então, como vocês perceberam até agora, o quebra-cabeça, ele é imenso. Ele é imenso, que a gente vai ali montando peça por peça e a gente vai chegando aí nessa melhora do paciente, tá? Os nossos desafios, eles são muito grandes. Primeiro, em relação à equipe multidisciplinar, que igual eu falei para vocês, quanto mais profissional capacitado, sabendo do que é o problema, melhor, mas infelizmente não é essa realidade que a gente tem. Então, já aconteceu, inclusive, de eu encaminhar um paciente para um gastro, e o gastro falar com ele assim, essa nutricionista é muito radical, essa questão de contaminação cruzada, não precisa me preocupar com isso, não esquenta com isso não, né? Outro fala que o glúten é uma cola, outro vira para o paciente e fala assim, eu acho que você não precisa testar para isso, não vejo motivo, né? Você vê todos os motivos na consulta para a pessoa, por uma questão burocrática, até de alguns convênios, o paciente precisa pedir porque o médico transcreva o seu pedido de exames para fazer, e quando ele chega lá, o médico fala, não preocupa com isso não. Então, se não é um paciente realmente focado em melhorar e que esteja disposto a fazer os exames, ele desiste, né? E na hora que o médico fala que ele não precisa preocupar com isso, já cheio de sintoma, a coisa vai se complicando mais para frente. Então, os exames também, igual eu falei para vocês, né, precisam ser conclusivos, as biópsias precisam ser melhores, esses exames que nem sempre a gente consegue ver, que a gente consiga ter mais acesso, esse de antigliadina deaminada, enfim, que a gente tenha mais acesso a isso, tá? A família, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, as escolas, tudo isso aí, a gente precisa ter uma integração muito grande dessas pessoas para que a gente consiga, de fato, que esse paciente tenha o tratamento adequado, porque envolve toda uma questão de ambiente, de contaminação, de mudança de hábito, de compra de produtos diferentes para casa, enfim, tudo isso aí vai se envolver, tá? Então, é um trabalho de formiguinha de orientar e capacitar todas essas pessoas e elas terem ciência do que se passa, tá? Os alimentos seguros também, de boa qualidade nutricional, a gente vê hoje, igual eu falei, algumas pessoas que, por questão de moda, começaram a fazer várias coisas, e outra coisa que a gente esbarra. Tudo que a gente tem hoje com glúten de tranqueira, a gente já tem sem glúten também. Então, hoje eu já acho, né, todas as besteiras que eu tenho com glúten, eu já tenho sem glúten. E o primeiro problema, ou desafio que a gente tem, quando o paciente tem um diagnóstico, é que ele simplesmente quer levar a mesma vida que ele já levava, só que trocando o com glúten pelo sem glúten. Então, as coxinhas, as pizzas, os pastéis, os bolos, enfim, tudo que ele comia, ele quer manter, tá? E aí a gente vê que pode até ser mais seguro, porque não tem a contaminação, mas são alimentos extremamente inflamatórios. E com isso, para melhorar toda essa mucosa do intestino e recuperar esse intestino, fica bem mais difícil, tá? Então, essa conscientização
ela é super importante, de que é um momento, sim, que vai requerer mudança de hábito. Eu sempre procuro falar para ele, aproveita isso como uma oportunidade para mudar de vida, porque se esses alimentos, se você não tivesse uma doença celíaca, você teria alguma outra muito séria, teria um diabetes, teria um câncer, teria várias outras coisas, por essa alimentação ruim que você vem levando. Então, é uma grande oportunidade que a vida está te dando, e um chacoalhão, para que você reveja tudo isso, encare isso como uma nova vida, como uma nova forma de viver, uma nova forma de ter saúde, de fato, tá? E a questão do rastreamento nos familiares também não é nada glamouroso, muito pelo contrário. Eu tenho pacientes que são irmãos gêmeos, um é celíaco, o outro tem todos os sintomas, mas não aceita fazer o teste, de jeito nenhum, tá? E os artigos, inclusive, mostram que no caso de gêmeos, a chance é ainda maior de acontecer. Então, nem todo familiar está disposto, porque ele acha que é uma vida só de restrição, ele não quer abrir mão de uma série de coisas que ele come, ele não entende, né, que isso aí vai ser muito pesaroso para a saúde dele ao longo do tempo. E, infelizmente, na hora que os sintomas ruins começam a acontecer, pode ser que a pessoa acorde, mas eu sei de casos também onde nem assim a pessoa quis fazer o teste. E a gente não pode obrigar. Informar, sim. Obrigar, não. Então, a alimentação atual hoje, ela é repleta de corantes e adoçantes, muitos conservantes, alto teor de sódio e de açúcar, muitas substâncias químicas, disruptores endócrinos, metais pesados, poucas fibras, nutrientes e fitoquímicos. Então, como que a gente recupera um intestino naquele estado, né, com uma alimentação dessa? Não tem jeito. Então, o nosso desafio, ele passa também por aí, além de falar toda, né, a questão do glúten. Então, é uma alta quantidade de calorias, é uma baixa oferta de nutrientes e alimentos que têm método pela ausência, né? Como diz meu marido, é aqueles produtos sem tudo, sem glúten, sem leite, sem soja, sem ovo, sem isso, sem aquilo, né? No final não sobra nada. Então, sendo que, na verdade, parece que se enriquece também o alimento que valoriza, né? Enriquecido com ferro, com ácido fólico, etc. e tal, tá? Mas, no fundo, é só processo inflamatório que a gente vê por trás. Então, é possível um fast food saudável e sem glúten? É lógico que é perfeitamente possível, né? E muitas vezes a pessoa fala, nossa, dá uma trabalheira danada, tem que fazer, etc. Tal. Tem coisas que a gente não precisa fazer, ó. A gente acha fácil aqui, né? O acesso é muito fácil, tá? E aí, existe também aquelas pessoas que acreditam que estão variando a dieta, porque num horário ela come bolo, no outro ela come donut, na outra ela come o pão, outro pão, a coxinha, né? Porque cada coisa é uma coisa diferente da outra, sendo que, na verdade, ela está comendo exatamente a mesma coisa, tá? Com exceção do pão de queijo aqui, que não tem glúten, mas também tem muito polvilho, que é de alto índice glicêmico, o restante todo aqui, né? A gente percebe que a base de tudo é farinha. Então, a pessoa não consegue perceber que isso aqui não é variedade, ela está comendo a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, tá? Em alguns casos ainda pior, né, com mais gordura saturada, né, num caso ou no outro, enfim, e mostrando para a pessoa que não é bem assim, tá? Tem a questão também da contaminação cruzada, onde a gente tem que ter muito cuidado, que pode ocorrer no plantio, na colheita, no armazenamento, no beneficiamento, na industrialização, no transporte, e na comercialização, tá? Em alguns casos, alguns produtores de orgânicos, eles usam biofertilizantes no cultivo. O que é isso? Existe um biofertilizante mesmo, que é a água caudalosa, e que é a base de trigo. Então, a partir do momento que eles borrifam isso nos alimentos, mesmo que eu compre lá uma fruta, uma verdura, etc. e tal, onde jamais eu pensaria na possibilidade de conter o glúten, esses produtos pode ser que tenham, né, esses alimentos. Então, o que a gente sempre encoraja o paciente? A ter contato com esses fornecedores, esses produtores de orgânicos, tá? Muitos deles a gente vê que realmente existe um contato direto, isso facilita bastante. E é claro que incentivando sempre o consumo da comida de verdade, da fruta, da verdura, do legume, e que mesmo aqueles alimentos sem glúten, seja pão, bolo, biscoito, que a gente faça uma boa rotatividade com alimentos, comida de verdade, tomando esse cuidado da contaminação, sim. Tá? Eu fiz uma aula só sobre contaminação cruzada num evento outro dia, e se vocês tiverem interesse, vocês me falam, eu vou postar essa aula também no meu canal do YouTube, e aí vocês vão ver de forma até bem mais aprofundada do que eu vou mostrar aqui, tá? Porque aqui eu trouxe mais um apanhado de tudo para vocês terem ideia. Mas vamos lá. Onde que eu posso encontrar esse processo de contaminação? Nos utensílios, principalmente os porosos, aqueles que já se usavam com glúten. Então, o que eu sempre recomendo para esses pacientes? Teve o diagnóstico, faz aquele chá de cozinha nova, né? E põe aquela lista de tudo que você vai precisar em termos de equipamentos, utensílios, né?
e manda para os amigos aí, explica para eles que daqui para frente a sua vida vai mudar, mas que você conta com eles para te ajudar nesse processo todo, e que as reuniões vão passar, inclusive, a ser na sua casa, né, para que aí todo mundo vá comer aquilo que você tem com segurança, tá? Eu tenho um paciente que fez isso e deu super certo. Antes eles saíam para o bar fazer um rateio da conta, agora não. Ela compra as coisas todas diante do que eles combinam que vão fazer, da forma como ela pode comer, eles fazem o rateio da despesa, ajudam a preparar e ainda ajudam a arrumar a cozinha. Fantástico, assim, deu super certo essa experiência dela, eu passo para todos os outros pacientes que tá bem legal, né? Então, os utensílios precisam ser trocados, os equipamentos também, o que não for possível fazer uma lavagem especial, mesmo assim, tem que levar na assistência técnica, pedir para desmontar, limpar tudo por dentro, porque as partículas de glúten, elas ficam no ar, e com isso aí acaba infiltrando por todas aquelas frestinhas ali, tá? Os cosméticos também, vários podem conter glúten, então tudo isso aí precisa ser modificado, não só maquiagem, shampoo, condicionador, hidratante, enfim, tem toda uma lista aí de os componentes que a gente precisa se atentar. Medicamentos, alguns podem ter recipientes à base de glúten, óleo de germe de trigo, etc e tal, então isso também precisa vir informado na caixa, e o profissional também, antes de prescrever, é bom que verifique para não ter problema, tá? Material escolar, antigamente aqueles giz de escrever no quadro, alguns continham glúten, isso hoje em dia já nem se usa tanto mais, mas já foi modificado. Algumas massinhas de modelar também, a gente via tendo problema com isso, então, assim, algumas coisas que foram sendo modificadas, mas mesmo assim, vale sempre a pena olhar o rótulo, tá? A ração do animal também precisa ser sem glúten, a bucha de cozinha precisa ser exclusiva, então, naquela pessoa que compartilha a casa, né, ela é celíaca, mas ela compartilha a casa que ela mora com pessoas que consomem glúten, tudo dela tem que ser separado, os utensílios todos, os equipamentos, isso aí colocar numa caixa plástica fechada, tá, num armário separado, tudo dela tem que ser separado, tá? Os panos de prato, as toalhas de mesa, aquelas luvas que usa para tirar coisas do forno, avental, enfim, tudo isso tem que ser separado e lavado também de forma separada. Contato com as pessoas que estão ingerindo glúten, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes pega na mão da pessoa, mas a pessoa tem uma dermatite herpetiforme, ainda pega na mão da outra comendo coisa com glúten, né? Fica a chance aí de ter qualquer manifestação, não só na pele, mas de contaminação, ela acontece, tá? Os armários, dependendo da situação, se for aqueles armários com fórmica descolando, onde já pode ter entrado partícula de glúten, precisa de uma reforma ou precisa, às vezes, trocar. Cuidado com aquelas pessoas, né, ou ambientes que rolam muita cerveja, que geralmente é cerveja com glúten, até existe sem, mas a maior parte é com glúten. Então, aquele amigo que chega, pede para colocar uma cerveja no seu congelador, ela estoura lá dentro, ferra toda a sua geladeira, né, os processos tem que limpar tudo. Beijar na boca de quem acabou de consumir coisa com glúten também acaba sendo considerado uma ingestão. Então, beijar na boca de quem consumiu glúten não deve, tá? Não pode, na verdade. Então, nesse caso, a pessoa que consumiu glúten tem que escovar o dente, passar o fio dental, fazer uma boa higiene, esperar algumas horas para essa saliva se renovar totalmente, para aí sim beijar na boca, tá? Então, não é tão simples, né, nem tão rápido quanto parece, tá? Essa questão de já ingerir e já beijar na boca. Computadores, canetas, teclados, calculadoras, enfim, essas pessoas que trabalham em ambientes onde elas compartilham ali, né, os equipamentos de trabalho, os itens que elas usam, caneta, teclado, etc. e tal, tem que ter cuidado, até porque muitas pessoas trabalham comendo junto, né, tem um biscoito, tem um bolo, tem alguma coisa, aí cai farelo, suja, contamina, né, não lava direito a mão para poder mexer de novo nesse teclado, nessa calculadora, enfim, é só confusão. E agora que vocês já sabem exatamente onde o glúten fica, vocês já imaginam, né, o tititi que vira isso aqui, né? Quando uma pessoa fala que não pode comer glúten, quem não tem informação fala um monte de bobagem, né? E até quem tem, às vezes, fica naquela só um pouquinho, né? Aí você vê que não tem muito, a pessoa acha que tem, mas não tem, né? Porque não é só um pouquinho, é nenhum, tá? Em relação ao armazenamento, o que a gente percebe também? As empresas que vendem supermercados, mercados, etc. e tal, elas precisam ter alas separadas para produto sem glúten, tá? Exatamente para não ter essa contaminação, não ter perigo de quando uma embalagem, por exemplo, furar e aquilo ali vazar, seja um macarrão, seja uma farinha de trigo, enfim, isso aí contaminar a outra caixa. Então, tudo que eles compram, né, o Celi compra, vale a pena fazer toda essa limpeza antes de colocar. Então, a pandemia para o celíaco, ela não foi muita novidade, num monte de coisa nessa questão de álcool, de limpar, de maçaneta, disso, daquilo, de ter contato com um monte de coisa, porque isso eles já faziam, tá? Vários até me falaram assim, na minha vida não mudou quase nada, porque isso tudo eu já fazia, né? Enquanto a gente teve que adotar vários hábitos aí.
Então, vários alimentos também já têm selos aqui de identificação, onde a gente bate o olho e já sabe que é sem glúten. Então, vale a pena, sim, ter um ambiente separado. Alguns locais, alguns produtos são juntos, mas por quê? Alguns pães, por exemplo, algumas marcas, eles têm os pães ali numa embalagem interna lacrada, e em cima disso uma outra embalagem plástica com a rotulagem, etc. e tal. Então, mesmo se esse pão dessa determinada marca estiver lá junto com os outros, a pessoa pode até pegar, ela descarta essa embalagem de fora, mas a embalagem de dentro, estando íntegra, esse pão não foi contaminado, então ela pode consumir normalmente. Outro cuidado também, às vezes a pessoa está viajando lá, passa e vê uma placa, né? Aqui tem cardápio de coisas sem glúten. Mas a pessoa realmente precisa entrar e procurar saber se tem todo um controle de contaminação cruzada, como é que isso acontece. Porque se não tem, né, para o celíaco também não atende, tá? E nem para quem tem a sensibilidade. Então, muito vem se mudando aí ao longo do tempo, tá? Muita gente passou a comprar a máquina de fazer pão para poder fazer os próprios pães em casa, porque hoje a gente já encontra muita coisa no mercado, mas até há não muito tempo atrás, isso não era uma realidade, as pessoas tinham que fazer tudo, tá? Então, fazer em casa, fazer com a máquina, depois as pessoas começaram a encontrar algumas coisas para vender, e hoje já tem até empresas que fazem como se fossem aqueles kits mensais e mandam para casa da pessoa, né? E geralmente nem tudo é tão saudável, tá? Por isso que eu falo, não é, às vezes parece que tem muita opção de coisa para comprar, mas falta realmente no mercado coisas que não só sejam seguras, mas também que sejam saudáveis, tá? E aí, em relação ao mercado de trabalho, que eu acho que é uma coisa que vale muito a pena falar para vocês, alunos, que daqui a pouco vão sair aí, né, e tem todo um mercado já para explorar, a gente precisa muito de nutricionistas nos hotéis, tá? Que parece consultorias para esses hotéis, o que realmente acompanhe essa questão de como que é servida essas refeições nos hotéis, porque o celíaco, ele precisa e quer, né, e a gente vê que é necessário viajar. Tem pessoas que viajam por lazer, tem pessoas que viajam a trabalho, elas precisam ter esse nível de segurança. Então, isso já começou, a gente está engatinhando ainda, em alguns estados a gente vê que está um pouco mais na frente, mas ainda falta muito. Então, assim, é um nicho de mercado, tá? Outro nicho de mercado, bares e restaurantes, que os funcionários realmente saibam, né, informar e tenha esse preparo e pensar em possibilidades também, por que não, de servir esses pacientes com restrição alimentar, tá? Porque eu acho que é pior, tem casos que o descaso é tão grande, né? A pessoa fala assim, lá vem aquela pessoa fresca para comer, né? Ela não gosta de nada que a gente tem aqui, e muitas vezes não é isso, né? Realmente não é questão de não gostar, de não poder comer, tá? Os hospitais também, a gente precisa muito, gente, de que isso aí melhore, tá? Eu digo que a dieta do hospital como um todo, a gente vê que existe um desafio ainda muito grande. Já trabalhei em hospital por 8 anos, eu sei o que é isso, tá? Não é fácil sair por uma questão pessoal, mas é uma coisa que realmente eu até gosto muito de fazer. E precisa, tá? Precisa de ter nutricionista ali de forma bem atuante e em número maior de profissionais também, porque às vezes um nutricionista no hospital inteiro realmente é difícil dar conta de tudo, tá? Então, seja nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, depois que a pessoa faz exame, tem aquele lanchinho lá, né? Tem que pensar em tudo isso, tá? Nos hospitais, especificamente, às vezes chega um celíaco, a pessoa não sabe nem o que é aquilo, né? Então, às vezes tem que organizar isso, a pessoa, vamos supor que ela precisa fazer uma cirurgia eletiva, ela consegue se programar. E tem casos onde ela leva, o hospital providencia, conversa com o nutricionista, vê o que pode fazer, etc. e tal, e o nutricionista tem que saber também do que se trata, né? Porque não adianta não saber. Agora, aquelas pessoas que chegam na urgência, a questão fica bem mais difícil, porque chega ali e aí como é que vai fazer? Né? Em muitos lugares não tem noção realmente do que é uma doença celíaca ainda, infelizmente, tá? Então, precisamos pensar nisso. Os próprios deliveries também, pensar em opções, né? Lugares que tenham já essa estrutura montada, formada, e a gente precisa dela também, precisa que esse mercado se amplie mais, que tenha opções, né? Hoje a gente tem aplicativos aí de comida, etc e tal, mas se um celíaco entrar, ele não acha nada para ele praticamente, tá? Ele acha nesse esquema com contaminação, sem ele não acha, tá? Dificilmente. Bufês e confraternizações também, ter um olhar mais preparado para essas pessoas que têm restrição, tá? Alguns até têm, às vezes o anfitrião da festa, ele tem todo esse cuidado de passar para o buffet, e o buffet correr atrás, ver o que pode ser feito, e a melhor forma que eu vejo disso é conversar com o celíaco e perguntar para ele, né, o que você de fato pode comer, quais são as restrições, como que a gente pode te ajudar, que ele vai dar o caminho, tá?
Às vezes a pessoa até tenta ajudar, mas compra uma coisa com contaminação, que não é nada seguro, e acaba que estraga a festa da pessoa nos dias seguintes, né? Porque ela vai para a festa e passa mal depois. Então, isso aí também não deve. Então, contar com a ajuda do próprio celíaco para poder ajudar nisso daí, né? Então, esses kits individuais também, em alguns lugares já até tem, que a pessoa monta aquele kitzinho, por exemplo, para a festa, ela leva a própria comida dela, se o lugar não tem condições de oferecer, e aí ela tem coisas que ela consegue divertir, aproveitar a festa sem maiores problemas, tá? Fazer esse atendimento personalizado, individualizado, o máximo possível, encarar realmente as restrições que a pessoa tem, às vezes pode ser o caso de não ser só uma restrição ao glúten, mas a outras coisas. Então, ter empresas que se preocupem com essas pessoas, tá? Vocês podem ter certeza que isso aqui é um mercado que tem muito futuro, porque a gente vê que o cliente ele se fideliza. Se ele achar alguém que resolve isso aqui para ele, é tudo que ele quer, né? Quem não quer? Até eu quero, gente. E a questão da merenda escolar também, né? Precisa ser algo revisto aí, tá? A questão de viajar sem glúten, algumas empresas aéreas já fornecem alimentação sem glúten, mas não garantem a questão da contaminação cruzada. Então, isso só vale para voos internacionais, e até tive uma paciente mesmo que ela mudou durante a pandemia de país, foi embora para um outro país, e eu fiz um laudo para ela, né, informando a empresa quais eram as restrições e solicitando que, caso ela a empresa não tivesse condição de atender, que fosse permitido ela embarcar, levando os alimentos que fossem seguros para ela levar alguma coisa que ela pudesse comer, para que num voo longo ela não ficasse sem comer, tá? Então, tudo é conversado, ajeitado, a gente consegue ajudar o paciente aí nisso, tá? Tem dia que as minhas consultas parecem mais agência de turismo do que consulta mesmo, porque eu procuro ajudar ao máximo o paciente a ter essa vida aí com qualidade. Cruzeiros marítimos, várias empresas já têm estrutura para lidar com celíaco, tá? A questão, às vezes, de alugar algum apartamento para ficar, hoje a gente já vê essa possibilidade também. E o que a gente percebe? Alguns cuidados a pessoa vai ter que ter, né? Porque nós chegar lá, os utensílios, equipamentos, etc. e tal, não vai ter nada seguro para ela, mas existem formas também da gente adequar e ver o que vai ser feito, tá? Então, dentro disso aí, quando a pessoa chega com essa demanda, a gente tentar ajeitar. Hotéis, né? Como eu já falei, e viajando de carro, muita gente até prefere, porque dependendo do arsenal que tiver que levar, quase que uma cozinha ambulante, é melhor a pessoa de carro, porque colocar isso tudo numa mala e despachar numa companhia aérea realmente vai dar trabalho, né? Eu gosto muito desse slide, quem já assistiu outras aulas minhas já viu, mas quem não assistiu está vendo aqui pela primeira vez, mas saiba que sempre que tiver uma aula minha, dificilmente ele não vai estar, tá? Isso não só na questão do glúten, mas em tudo na vida, né? São 5 fases. Então, a pessoa se depara com alguma situação difícil, né? Ou um diagnóstico, aqui no caso. Primeira coisa, tem a fase da negação, depois vem a raiva, a barganha, a depressão. Aí sim a pessoa aceita, falando, realmente eu preciso aceitar, eu tenho esse problema e eu preciso correr atrás para eu melhorar e realmente arregaça as mangas e vai, tá? Tem casos onde a pessoa não sai daqui. Tem casos onde ela não sai daqui. Tem casos onde ela não sai daqui. Não sai daqui. E ela não chega aqui, tá? Esse processo a gente ajuda, a gente faz a nossa parte, a gente acolhe essa pessoa que chega, mas nem sempre a gente consegue. Um psicólogo ajuda muito, mas também depende muito da própria pessoa, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, daquele irmão da celíaca que ele não quer fazer o exame, ele não saiu daqui. E ele não quer sair, né? Então, ele tem todas as informações, já tem ela ali fazendo tudo, né? Fácil de ele aprender, de organizar tudo, ele não quer, tá? A gente não pode obrigar, é cada um. Infelizmente, a gente não consegue, a gente tem muita vontade de ajudar, mas às vezes a gente tem essa limitação, tá? Então, a partir do momento que o paciente aceita, a família abraça a causa, ou tem família também que não colabora, tá? Então, tem tudo isso aí, tem local de trabalho onde a pessoa se sente excluída, na escola a pessoa se sente excluída, enfim, tem que ser feito realmente todo um trabalho de conscientização. Mas, gente, a pessoa precisa querer, tá? E às vezes ela fica achando que a família é culpada do problema e ela em si não quer fazer nada para melhorar, mas ela precisa, tem que partir dela. Tá? Então, esse trabalho também a gente precisa fazer. Então, tem grupos, né, aqui no próprio Facebook tem o Viva Sem Glúten, que é um grupo imenso aqui com muitas pessoas, eu já fui, inclusive, moderadora lá, mas por questões de tempo mesmo eu não pude continuar dedicando, mas quando dá, eu sempre vejo o que se passa por lá, às vezes eu interajo da forma como eu tenho tempo, gostaria até de participar mais, mas infelizmente, ultimamente, eu não tenho conseguido. Mas é um grupo com muita troca de experiência, tá? A FENACELBRA, onde a gente tem muitas informações aí sobre
doença celíaca, informações científicas, inclusive. Então, quem se interessar mais pelo assunto, eu recomendo que faça uma visita lá no site para ver. Temos várias ACELBRAs pelo Brasil, aqui a gente tem a ACELBRA em Minas Gerais, né, a presidente Ângela Diniz, que é uma pessoa fantástica aí, muito atuante, tá? Há vários anos a Ângela, assim, se vocês precisarem dela, vocês podem entrar em contato com a ACELBRA, que ela está sempre de braços abertos, tá? Tem aqui até um blog de uma celíaca, que inclusive ela tem uma página também, um perfil no Instagram, com muitas das receitas, tá? Receitas, eu falo que as receitas da Gilda, no caso ela é a Gilda Moreira, são as receitas que dão certo, tá? Então, aquela pessoa que começa um diagnóstico e não sabe por onde começar, são receitas que dão certo, tá? É claro que hoje ela já vem testando coisas mais diferentes, com índice glicêmico menor, etc e tal, mas eu falo que num mundo onde não se conhecia nada e a gente tinha que fazer tudo, eram receitas que ajudaram muita gente, inclusive me ajudaram também, fiz muitas receitas da Gilda, tá? E quando possível ainda faço. Já temos alguns aplicativos também, então tem o que o Find Me Gluten Free, que ajuda muitas pessoas, principalmente no exterior, dependendo da cidade onde vai, localizar onde tem os restaurantes seguros, né, aptos para celíacos, mas eu sempre recomendo também que em caso de viagem, tenta entrar em contato com a ACELBRA local lá, para ver, geralmente eles têm a lista dos lugares, né, e dão todo um suporte. Tem também um outro grupo que chama Celíacos pelo Mundo, para as pessoas que gostam de viajar, com muita troca de experiência também, tá? Convido vocês para assistir esse vídeo que eu fiz com as irmãs Benatti, a Raquel e a Esther, elas são celíacas e gêmeas, e tem vários também parentes que são celíacos, e elas contam, né, toda essa questão do diagnóstico, como que aconteceu. Então, esse vídeo está disponível com essa mesma capa aqui, lá no meu canal do YouTube, que eu vou deixar para vocês daqui a pouco, no Facebook, também na minha página, e no Instagram. Então, eu sempre recomendo o YouTube, porque quando é algum vídeo que precisa editar, eu consigo colocar na íntegra. O Instagram, às vezes, limita um pouco a questão de tempo, nem sempre tem jeito, né? Mas lá no YouTube está disponível, e aí também a pessoa que não tem acesso à rede social, não quer ter, no YouTube ela não precisa ter uma rede social para assistir, tá? Então, se quiser até acompanhar esse e outros vídeos que já tem lá, sobre doença celíaca e vários outros assuntos, eu convido vocês a me verem lá, tá? Vou deixar aqui para vocês também, lá no meu Instagram e também no meu site, tem muito material gratuito disponível, tem vários e-books aqui que eu desenvolvi com mais outras duas nutricionistas, uma delas, inclusive, formou também na UFOP. E todas as receitas aqui, elas são sem glúten, e a gente escolheu algumas ocasiões, né, jantar dos namorados, que está chegando aí, ó, vocês já podem ter uma ideia legal, o que comer em confraternização, ceia de Natal, né, e opções também aqui, doces, salgadas, e para atender outros públicos também, tá? Então, lá no link da bio do meu Instagram, vocês conseguem achar esses e-books, não só esses, mas outros. E pensar que a gente precisa realmente dar as mãos, gente. É uma questão que individual, ela não é fácil, né? E às vezes em conjunto ela é mais trabalhosa, mas a gente realmente precisa dar as mãos e ir em frente, tá? Não é uma doença rara, como eu disse, a gente precisa, sim, de ter muito apoio, de ajudar muito esse paciente a fechar esse diagnóstico e a melhorar, ter qualidade de vida, porque senão realmente eles peregrinam e eles chegam num estado, assim, emocionalmente estraçalhado, e a gente acolhe, mas a gente tem também que ir mostrando o caminho, conduzindo, e não dá para falar, assim, quanto tempo ele vai melhorar a partir do momento que a gente começa a cercar toda a questão de contaminação e de manter essa dieta funcionando, tá? Então, até então, é uma questão que o tratamento é a dieta, não existe algum medicamento, pode ser que surja, mas eu falo que uma dieta saudável, ela cabe em qualquer ocasião. Então, também não adianta tomar um medicamento e continuar a voltar a comer um monte de tranqueira, porque a pessoa vai se inflamar de uma outra forma, né? Então, é pensar que, por mais difícil que a vida possa parecer, existe sempre algo que você pode fazer e alcançar, tá? Então, essa foi uma mensagem que eu trouxe aqui para a gente finalizar. Vou deixar aqui os meus contatos. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, estou à disposição. Gláucia, muito obrigada pela palestra maravilhosa, completa. Eu acho que você foi muito feliz em todos os momentos dela. A gente, ou porque não está na grade curricular, ou porque realmente não tem tempo, vamos dizer assim, de falar tão profundamente, assim, tão brilhantemente na graduação.
E aí a gente tenta trazer essas temáticas mesmo para o grupo de estudos. É, eu estou lendo aqui o que a Amanda colocou Já já. respondo. É. E é como você disse, não é uma coisa para subestimar, de forma alguma, né? Assim, não só a doença celíaca, como também a intolerância ao glúten, né? De uma maneira geral. E aí a pergunta que eu faço a restrição né, da pessoa que tem intolerância ao glúten, ela precisa ser tão cuidadosa quanto a da doença celíaca? Sim, a pessoa que tem esse quadro de sensibilidade ao glúten, ela precisa ter, o tratamento é exatamente o mesmo, né? Porque se ela já tem todo esse cuidado, e essa pessoa que, eu falo que essa questão da moda, ela complicou um pouco isso, porque as pessoas tiraram o glúten, porque, vamos supor, eu tenho um celíaco aqui que tirou o glúten, ele melhorou de tudo aquilo, né? Ele melhorou a disposição, a energia, aquela anemia, aquela osteoporose, enfim, ele mudou de vida. E às vezes, pela questão dele desinflamar, ele desincha. E muitas das vezes a pessoa fala, nossa, emagreceu, né? E tudo que emagrece vende, gente. Tudo que emagrece vende. Então, muita gente começou a entrar nessa. Falou, nossa, tirou o glúten e emagrece, as pessoas começaram a entrar nessa. Só que teve gente que tirou e falou, nossa, mas aí também eu melhorei daquela enxaqueca, eu melhorei disso, melhorei daquilo. Então, se a pessoa tirou e melhorou, é porque realmente aquilo não está cabendo para ela. Isso aí já justifica fazer uma investigação. Só que a pessoa tirou e já quer de cara fazer os exames, ela não teve ela precisa estar com glúten circulante para causar toda aquela reação no intestino, né, inflamatória, imunológica, para que esse exame apareça, porque aqueles mediadores que aparecem lá naquele momento do estrago, eles é que são dosados. Então, se eu tenho um intestino, que a partir do momento que eu tirei o glúten, ele já se regenerou e reconstruiu e equilibrou tudo aquilo que estragou, o exame não vai mostrar. E aí você fala com ela, ó, você vai participar do desafio do glúten, que geralmente é em torno de 3 meses, pelo menos, tem casos que às vezes antes dá para fazer o exame, mas tem casos que não, onde você põe a pessoa nessa sobrecarga do glúten por um tempo, para ela ir lá e fazer o exame. Nesse tempo, é claro que ela vai passar mal, eu tenho pacientes hoje passando pelo desafio, então a pessoa fala, nossa, vai voltar aquele tanto de espinha, minha barriga inflada, isso, aquilo, eu falei, vai voltar, infelizmente vai. Porque a gente precisa ter esse diagnóstico, né? Porque já tem muitos sintomas característicos. Então, assim, antes agora do que ficar peregrinando e passando por tudo isso. Então, essa questão da modinha realmente ela foi complicada. Quando a gente vê pessoas fazendo isso, vale a pena orientar e falar, gente, cuidado, não tira assim, né? Faz o exame primeiro. Então, alguns casos, o que eu faço? O paciente chega, eu falo para ele, ó, você vai fazer esses exames. Tem casos onde eu nem falo inicialmente da questão do glúten, até para não correr o risco dele tirar. Eu falo, faz esses exames, volta aqui que a gente vai ver. E aí, enquanto isso, eu trato ele de outras coisas dentro do que é possível, mas sem mexer tanto naquela questão do intestino, porque senão eu vou alterar o exame, né? E aí tem casos onde a gente vê que é possível, perfeitamente possível, falar, ó, a gente vai pensar nessa questão da doença celíaca, mas também não tira o glúten, só estou te avisando, e principalmente quando tem que voltar a comer. Então, esse caso do sensível, muitas das vezes ele não é diagnosticado também porque ele entrou no esquema da modinha, né? Mas o tratamento é o mesmo. Gláucia, temos uma pergunta aqui no chat. A Amanda pediu para falar um pouquinho mais sobre as lesões na pele. Então, aquela questão da dermatite herpetiforme, ela é uma manifestação da doença celíaca, só celíaco tem, tá? E se a gente for olhar até, não são muitas pessoas que têm. Se a gente pensar que só 15% das pessoas têm diagnóstico, e desses 15%, até 10% tem dermatite herpetiforme, realmente é uma coisa mais restrita. Quando a pessoa tem essas manifestações na pele, mas ela não tem tanto sintoma, mesmo tendo feito a endoscopia, o exame não mostrou, justifica procurar o dermatologista e fazer a biópsia dessa lesão. Inclusive, alguns pacientes, eles tiveram o diagnóstico a partir dessa biópsia da lesão, tá? Mas tem que pegar a lesão bem ativa ali, aquela bolha bem ativa. E, infelizmente, a gente não tem, pelo menos eu pelo menos estou buscando, se vocês tiverem, me passa, por favor, o contato de um dermato que tenha esse olhar, né, e essa disponibilidade até para saber do caso, e perceber, o dia que a lesão aparece é que tem que ir lá fazer a biópsia. Não adianta a lesão aparecer hoje e eu marcar uma consulta até lá, para daqui a 3 meses, 15 dias, 2 semanas, né? Então,
Então, tem que ser realmente na lesão ativa. O problema hoje é que a maior parte dos dermatologistas, eles querem aplicar botox, saber de dermatite, nenhuma delas, né? Não é só a herpetiforme. Então, não se preocupa se esse tipo de lesão, ela só dá em celíaco. Então, se aparecer, por isso, cabe uma investigação, porque, às vezes, é essa a forma de fazer o diagnóstico. Muito obrigada. A Mayara mandou aqui no chat também. Ela está perguntando, Gláucia, como podemos contornar o desafio da contaminação de utensílios, equipamentos, armários, etc., para viabilizar o preparo das refeições para celíacos em locais com outras preparações, seja em casa, hotéis, restaurantes, padarias? Os utensílios, o que acontece? Aqueles mais porosos a gente orienta que elimine. Então, algumas coisas de plástico, tábuas de madeira, panelas de teflon rompido. Então, tudo isso aí a pessoa precisa descartar, tá? E comprar novo. Por isso que eu sugeri o chá de cozinha nova, né? Eu falo para o pessoal, se faz chá de panela, faz o chá de cozinha nova aí para conseguir que os amigos até ajudem nisso aí, porque acaba sendo um investimento, a gente sabe, né? E aí, na questão dos utensílios, tem que fazer isso. Na questão dos equipamentos, o que for possível trocar, se é um liquidificador, uma torradeira, etc. e tal, isso tem que ser de uso exclusivo do celíaco. Então, o ideal seria comprar um novo, tá? Mas tem coisas que, às vezes, a pessoa de cara, de início, ela não consegue. Então, vamos supor que eu tenho lá aquele motor de liquidificador, por exemplo, né? Onde entrou por aquelas frestinhas todas, farinha, porque fica tudo isso aí dispersa no ar, tem que levar numa assistência técnica, pedir para limpar tudo, tá? Tem um esquema que a gente chama de tripla lavagem, é uma coisa até que se vocês quiserem saber mais a respeito, eu passo para vocês, acabou que eu não falei aqui, porque senão acaba ficando muito extenso, né? Mas tem toda uma lavagem especial que pode ser feita em alguns fornos, onde a pessoa já tem, na geladeira, nos armários. Agora, se eu tenho um armário com fórmica descolando, onde já pode ter infiltrado coisa com glúten, eu não consigo limpar, convém fazer uma reforma, ou se for o caso, trocar. E, então, assim, pias também, aquelas pias de pedra, às vezes a pia já está super porosa, então também já pode ter entrado coisas com glúten. Então, já teve paciente que inicialmente comprou uma outra pedra, colocou por cima, porque não conseguiu trocar, ou trocar, por exemplo, por uma pedra nova, uma pia de inox, enfim, algo que contamine o mínimo, tá? Mas essa é a parte onde precisa realmente de um investimento. Tem casos onde as pessoas, às vezes, têm aqueles rejuntos também, que trocam o rejunte da cozinha, se já é aquela coisa muito suja, muito antiga, né? Rejuntos porosos também. Então, dá um certo trabalho, que a gente chama de tripla lavagem. Essa pessoa faz uma limpeza com a bucha, descarta a bucha, vai de novo. Então, tem formas aí de fazer isso. Mas o ideal seria trocar. Agora, se a pessoa tem que compartilhar a casa com pessoas que consomem glúten, aquele cuidado que eu falei. Vamos supor que a pessoa está lá na mesa com a outra comendo glúten do lado, né? Cuidado a encostar nessas coisas. Eu não vou compartilhar, por exemplo, manteiga, requeijão, geleia e tal, porque a pessoa passa a faca ali e passa no pão com glúten. Então, não adianta o celíaco querer pegar aquela mesma faca onde passou, esfregou no glúten e passar no pão dele. Então, isso tudo a gente orienta que mantenha na geladeira, etiquete tudo direitinho para saber que é daquela pessoa. Os utensílios que precisarem ficar separados também guarda na caixa fechada e deixa lá separado, né? O forninho, a sanduicheira, a misteira, a torradeira, enfim, o que for, batedeira, né? De uso exclusivo do celíaco. Então, imagina, eu falo que a gente sempre tem que tentar viabilizar e pensar nessas pessoas, um estudante aí de Ouro Preto que seja um celíaco numa república, né? Imagina, a república toda vai ter que, assim, mesmo que ela não se adeque, ela precisa principalmente respeitar essa pessoa e não virar chacota, porque senão fala assim, nossa, que frescura, né? Porque o que a gente vê é que no adulto vira frescura, na criança o pessoal fala, nossa, tadinho, né? Morre de dó, às vezes a família se mobiliza mais, as pessoas se mobilizam mais. Com adulto não, é taxado de modinha, de frescura e etc e tal. Então, assim, a questão dá trabalho, essa mudança aí de utensílio e de equipamento, mas isso precisa ser feito. Gláucia, temos mais uma perguntinha. A psoríase também pode estar relacionada? A psoríase pode estar relacionada porque ela é uma doença autoimune com manifestação na pele. Então, a psoríase, o vitiligo também. Então, são pacientes que, se chegarem com quadro de psoríase, e você pode até perguntar, já fez uma investigação de doença celíaca? Não, então vamos fazer.
E se tiver consumindo glúten, deixa, tá? Deixa. É claro que, mesmo se não tiver a doença celíaca, vale a pena fazer essa retirada, porque eles vão melhorar. Porque eu vou me diminuir toda aquela permeabilidade, eu vou ter toda uma melhora desse quadro. Mais uma perguntinha que apareceu aqui é se o tratamento das dermatites herpetiformes é feito só com restrição de glúten. É feito com todo o cuidado para a doença celíaca, porque ela é uma manifestação da doença celíaca. Ela é como se fosse a doença celíaca na pele, então o tratamento é o mesmo. A restrição do glúten, o controle da contaminação cruzada, enfim, todo esse... evitar também esse excesso de alimentos inflamatórios, né, que mesmo sem glúten não são legais. Porque o que a gente vê? Ah, tá, agora eu tirei a farinha de trigo da receita, várias aí pedem para trocar por polvilho, amido de milho, farinha de arroz, tudo é farinha branca refinada do mesmo jeito. Então, é proibido usar isso? Não é, mas a gente tem que rever o consumo, tá? Eu sempre falo com o paciente assim, olha, não dá mais para você comer esse tanto de pão várias vezes ao dia. Então, qual horário que é melhor para você, por exemplo? Você realmente faz questão? Esse. Então, nos outros horários, a gente vai colocar outras coisas. Né? Então, primeiro, a gente tem que fazer isso aí. Depois, a gente coloca assim, olha, também não adianta aquele esquema que eu falei que não é variedade, né? No horário come pão, no outro macarrão, no outro bolo, no outro biscoito, no final das contas, entrou farinha o dia inteiro, sem glúten, mas entrou. Então, a gente não mudou. Então, assim, trabalhar essa questão de usar outros alimentos vale super a pena. E a Renata, que é do Nordeste, ela sabe, no café da manhã lá no Maranhão, é outro esquema. Tem uma tapioca boa, tem macaxeira, tem inhame, né? Às vezes coloca o ovo mexido, ou nem sempre, mas, assim, a gente vê que é possível mudar isso. E a gente percebe que, inclusive, a incidência de doença celíaca no Sudeste, no Sul, ela é muito maior, porque a nossa exposição a esse tipo de hábito com muita farinha, ela é muito maior. No Nordeste, a alimentação ela já é mais tranquila em relação a isso. Existe, sim, o consumo do glúten, mas é menor. Então, a exposição é menor. Eu falo que para o nordestino é mais fácil aderir. O Yuri perguntou se existe alguma política pública ou social que trate dessa doença celíaca. Existe um protocolo no SUS aí para diagnóstico, que infelizmente muitos profissionais de saúde até desconhecem, mas existe já, né? Mas questão de políticas públicas a gente ainda precisa melhorar bastante, tá? Eu acho que precisa melhorar isso em questão de merenda escolar, precisa melhorar isso numa série de questões aí que envolvem. Vamos caminhando, né? Eu falo, quanto mais nutricionista a gente tiver, maior o movimento a gente faz. Sim. A Mayara perguntou se vocês indicam alguma leitura sobre a relação de doenças, né, do espectro autista, TDAH. Tem muita coisa. Tem uma nutricionista que chama Cláudia Marcelino, ela tem um filho autista, e, na verdade, ela até foi estudar nutrição por causa do filho, né? Ela trabalhava com buffet para festa, fazia tudo em casa, bolos, salgadinhos, tudo, né? E o filho dela, com 3 anos, começou a manifestar os sintomas do autismo. Então, assim, realmente ele se debilitou bastante, e hoje, assim, ela já conseguiu recuperar muito quando ela descobriu e foi estudar mesmo, para poder ajudar o filho, porque tenta tratamento de tudo que é jeito e nada dava realmente aquele resultado que se esperava, né? Apesar de que a gente sabe que o autista a gente tenta melhorar ao máximo, mas a gente não sabe até o quanto a gente melhora também, né? Mas ela vendo que realmente não tinha muita resposta, ela mudou e ela escreveu um livro sobre isso, já tem até o 2º volume. Então, é um livro bem interessante de ler, tá? Escrito até, na época que ela escreveu o primeiro, ela nem nutricionista era, depois ela foi estudar nutrição já, depois de algum tempo, para ajudar o filho, e hoje ela dá cursos, inclusive, para nutricionistas que queiram se especializar nessa área. Então, tem um grupo no Instagram que chama Outflix, que é uma equipe multidisciplinar também, que fala muito da questão do autismo, e tem toda a questão da alimentação associada, né? Isso aí tem médico, tem nutricionista, tem uma equipe grande lá. E tem também a Denise Carreiro, que escreveu aquele livro que eu mostrei do glúten, ela tem um livro também sobre a questão do TDAH, falando também muito dessa questão do glúten relacionado ao estrago, né, até forma de mecanismo, como que isso acontece. Então, são alguns materiais aí que eu recomendo vocês. Qual que é o último nome que você citou, Cláudia, por favor? Denise Carreiro. Sim, obrigada. O site dela é www.denisecarreiro.com.br.
Eu até tenho uma live com ela também, falando de osteopenia, osteoporose, bem legal. Se vocês quiserem, tá lá no meu canal. Mais alguma perguntinha, pessoal? Estamos abertos aqui. Alguém quer mandar pergunta, fazer Pessoal, algum cadê a carinha de comentário? vocês, gente? Eu só estou vendo a Renata e a Larissa. Ainda coberta aqui, ó. Vocês, depois, eu sinto falta disso aí. Eu falo, gente, esse friozinho de Ouro Preto. Friozinho, Eu Glaucia. gosto. De manhã é mais difícil, né? Nossa, a gente não enxergava o outro lado da rua com aquela neblina. Não mudou nada, né? A minha pergunta é para a Aline. Aline, você é celíaca? Eu vi aqui no chat que você colocou. Eu sou. Eu fiz diagnóstico há 10 anos e sou assintomática. Então, percorri todo esse caminho aí que a Gláucia falou, né? E me tornei uma ativista da doença celíaca, da conscientização das pessoas. Então, sempre procuro organizar eventos e acabei criando receitas de acordo com a necessidade. E aí a minha filha mais nova, ela era alérgica a leite e ovo, então precisei também, depois do diagnóstico, me adaptar com a minha filha, trabalhar com o trabalho da inclusão escolar dela, né, como que era feito, essa questão da contaminação, e esse trabalho de conscientização. Passei por essa fase da negação, da raiva, e para eu aceitar a doença, eu precisei entender a doença, porque também logo pós-diagnóstico, eu fui numa nutricionista que eu falei assim, contaminação cruzada, imagina, um pirex de vidro, né, a gente lava, tudo bem, um plástico, né, mas, e ela, né, ainda não tinha informação, afirmou para mim, falou que eu queria escutar, não, realmente, né, então, fiquei 1 ano na fase de negação, e aí eu fui para o COIN, que é o Congresso de Nutricionistas no Rio, depois fui para o Gluten Free, né, por eu ser dentista, facilitou esse acesso, né, e aí, então, que eu tive a conscientização da contaminação cruzada, e assim, eu tinha muitos sintomas desde pequena, né, de deficiência de ferro, fluxo menstrual irregular, intestino preso, a dermatite atópica, né, na última palestra evento que a gente teve aí no final de semana com o Dr. Fernando, que ele falou do cérebro enevoado, né, assim, que é você não lembrar das palavras, você ter dificuldade de concentração. Eu falei, nossa, mais uma coisa que eu sempre passei na minha vida, e agora consegui o nome. Então, assim, assim, ela falou da questão dos medicamentos, né, o celíaco precisa ter uma taxa controlada da B12, né, que está relacionada à memória, e não pode ser comprimido, porque o comprimido tem glúten, tem que ser injetável. Então, assim, me coloco à disposição depois que vocês quiserem compartilhar mais da minha experiência para facilitar aí, né, o diagnóstico. E aí eu falei um pouquinho da palestra sábado sobre sintomas bucais da doença celíaca. E essa semana eu peguei uma pacientinha de 3 anos que estava com manchinhas nos dentes de hiperplasia, aí eu fui conversar com a mãe. Olha, essas manchinhas podem ser, ela tem. E ela já está com um índice maior de cárie, que também é característico pela deficiência de cálcio, né, as aftas pela deficiência da B12, e esqueci o outro mineral. E aí eu falei, ela já tem essas manchinhas, está com 2 cariezinhas, para a idade dela, 3 anos, né, tem uma boa higiene, alimentação saudável. Para ela tem afta recorrente? Nossa, tem muito, doutora. Nossa, é comum também esse perfil de paciente ter dificuldade de crescimento, de peso. Não, ela cresce, mas não ganha peso. E também é comum, às vezes, ter deficiência de ferro. Ela tá tomando ferro. Aí, então, quando a gente... diagnóstico, né? Quando a gente vai linkando os sintomas, não é um sintoma único, né? Eu falo, olha, eu te oriento a fazer a investigação. Então, eu entrego para ela o folheto da Selbra, né, com sintomas, né, porque é estranho para ela um dentista falar sobre doença celíaca, né, e já fiz um encaminhamento pedindo para o pediatra fazer a investigação e quais são os exames, porque também os médicos não estão atualizados com relação ao exame. Então, já passo também, assim, me coloco à disposição. Eu faço também todo esse encaminhamento, em alguns casos eu já até eu já entrego o pedido de exames, né, e já faço encaminhamento para o gastro também, para a gente tentar cercar, né, e rezar para cair na mão de um gastro que realmente tem essa disponibilidade, porque nem sempre é fácil, né.
E aí, se eu puder complementar também a questão da B12, a gente já tem formas, sem ser injetáveis e sem ser esse comprimido aí, que a gente muitas das vezes consegue sucesso, tá? Não só com celíacos, mas várias pessoas que precisam repor, e principalmente bariátricos também, onde eles fazem ali, né, a cirurgia, ficam com a falta do fator intrínseco e não conseguem absorver, porque evita ficar levando furada, né? E se a gente conseguir resolver nessa forma sublingual aí, a gente consegue, a pessoa vai mantendo uma dosagem, a gente consegue fazer o ajuste de acordo com a alteração do exame, vai acompanhando e monitorando isso, não só os níveis de B12, mas de várias outras coisas. Então, a gente precisa ver deficiência de zinco, de ferro, ferritina, vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, assim, a gente pede todos aqueles exames, avalia, e em cima disso, dá para montar um complexo vitamínico personalizado de acordo com os exames e ir monitorando isso para cada paciente. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue juntando as forças, né? Se o dentista já passou, já viu, né? Se o gastro, a gente consegue colabore. A gente, a Aline, assim, eu vejo, a palestra dela foi fantástica, recomendo vocês que vejam, né? Eu acho que fica aí o convite, porque ficou muito legal, assim, é uma coisa que até então não se falava e não se via o dentista ter esse olhar, né? Essa questão das aftas, desses confortos. Olha como que essa criança está sofrendo, né? Com 3 anos, a boquinha cheia de afta, não cresce, né? Repõe isso, repõe aquilo, e a família não tem, né? A Aline, com certeza, foi o anjo da guarda na vida dessa criança, porque, né, já viu logo, encaminhou para essa investigação, e que eu tenho quase certeza aí que vai dar positivo, né? Diante de tudo que você conseguiu ver, né? Então, acho que é isso mesmo. Tá de parabéns, que bom que a gente tem dentistas com esse olhar. Né, é importante, a fala de vocês é o que mostra mesmo, é importante esse profissional ele estar justamente atualizado, né, habilitado, enfim, para conseguir fazer esses reconhecimentos, né? E não é um profissional, não vou dizer assim generalista, mas você precisa de fato tá bem aprofundado em relação ao assunto, à doença, né? Para ajudar de fato o paciente de uma maneira geral, porque como eu coloquei lá no chat, não é só a retirada, o não consumo do glúten. Tem um monte de outras coisas por trás, um monte de outros cuidados também por trás, para ajudar e auxiliar o tratamento desse paciente, né? Seria. E não é só também a questão da contaminação cruzada. Eu tive um caso recente onde a pessoa tem sensibilidade alimentar a outros alimentos, que os sintomas são muito parecidos. Então, às vezes a pessoa ficava buscando assim, mas onde que eu estou errando com essa contaminação cruzada, né? E o problema não era esse. Em questão de contaminação cruzada, os exames dela, ela saiu do MASH3, ela normalizou os exames. Então, a gente via que o problema não era esse, mas ela vivia com sintomas de muita flatulência, de gases, abdômen estendido, etc. e tal. E com isso aí, graças a Deus, ela caiu na mão de um gastro mais preparado, que investigou outras coisas e achou. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a tratar isso e restringir alguns outros alimentos que foram necessários por um tempo, por essa questão da alergia mediada por IgG, ela melhorou demais. Então, assim, ter esse olhar também, porque às vezes o paciente se culpa e fala, onde que eu estou errando com a contaminação cruzada? Né? E você vê que ele está fazendo de tudo. Tem paciente que você percebe que ele faz de tudo. Então, assim, a gente tem que falar, nossa, tem alguma coisa que está passando aí, mas às vezes não era contaminação. Pode ser algum outro alimento, algum outro problema acontecendo dentro desse intestino. Eu queria compartilhar só uma coisa interessante da contaminação cruzada, que uma pessoa relatou para mim, que ela estava tendo contaminação, não sabia de onde, foi ver, era do batom da namorada. O rapaz era celíaco, ele tinha todo o cuidado, e aí foi ver o batom, beijava a namorada, o batom continha glúten e ele passava mal. Então, para entender um pouquinho do grau, né, isso quando a pessoa tem sintoma é fácil, igual eu não tenho sintoma clássico, eu não passo mal de imediato, né, só que é como se eu estivesse tomando um veneninho todo dia e isso vai desencadeando outras doenças. E aí depois eu vou compartilhar com a Juliana, eu tenho uns 2 vídeos que eu fiz sobre turismo inclusivo, que fala um pouquinho dessa questão do olhar, falando assim, de como a cozinha pode se preparar rapidamente, assim, alguma coisa, falando, e essa questão do check-in no hotel, né, como que a gente pode começar a falar do turismo inclusivo aqui para a região. Ai, que ótimo. E eu falo que, assim, esses pacientes que não têm sintomas igual você são os mais difíceis, porque a gente faz endoscopia, de repente, a cada 1 ano, a cada 2 anos, dependendo do caso.
Então, a pessoa que se contamina, mas a gente não tem por exame a real situação do que está acontecendo, a gente nunca sabe, né? E às vezes vão aparecendo outros problemas, vai desencadeando toda aquela resposta imunológica e inflamatória, isso aí vai causando outros problemas que a gente não tem tanto controle. Então, eu falo que por pior que seja o sintoma, ele é um sinal, e muitas das vezes ele te ajuda de que algo não vai bem. Então, pacientes como a Aline tem que ter o cuidado redobrado. Eu tenho uma paciente que ela trabalhava num restaurante fazendo as sobremesas no meio da farinha de trigo o dia inteiro. Né? E ela não tinha sintoma nenhum, ela descobriu também um esquema de rastreamento familiar. Então, imagina a situação dessa pessoa ali, envolvida na farinha de trigo o dia inteiro, né, se contaminando o dia inteiro e sem sentir nada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Glaucia, eu sou aluna também no grupo de estudos, eu não falei até agora, mas a parte do agradecimento e da despedida vai ficar comigo. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, pela disponibilidade, por essa aula, porque foi uma aula, eu aprendi muito, reforcei alguns conceitos que eu já sabia, foi ótimo. Ali, muito obrigada pelo seu depoimento aqui também, pela participação com a gente. Vamos ver se a gente marca alguns próximos encontros, né? Quem sabe presencial, para conversar mais. E muito obrigada, gente. Tem umas carinhas novas aqui. Obrigada pela participação de todo mundo. E a gente vai divulgando os próximos encontros. Vocês são muito bem-vindas para participar. Obrigada. Nós temos um podcast, gente, que é o Café com Pão e Nutrição, igual a nossa já brincou no início, né? Dessa vez é café com pão sem glúten. Então, vocês podem acessar lá no Spotify para ver o resumo dos nossos encontros. Acessar também as nossas redes sociais para acompanhar também as nossas atualizações. E é isso, no mais, muito obrigada, gente. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Foi um prazer imenso. Se vocês precisarem que eu puder ajudar, podem contar comigo, né? Parabenizo a EUFOP pela iniciativa de proporcionar para os alunos alguma coisa relacionada à doença celíaca, porque não é toda universidade que proporciona isso para os alunos, né? E parabenizar a Aline também pelo convite, né, agradecer pelo convite, por todas essas iniciativas que ela vem tendo aí na questão do turismo, né, e de movimentar mais realmente a nossa região, que tem um potencial turístico enorme, mas que precisa ter mais essa estrutura para a questão celíaca, não só aqui, como em muitos lugares, né. Então, me coloco à disposição também de vocês, para o que vocês precisarem. Se vocês não se importarem, eu vou tirar uma fotinha aqui para postar no Instagram, né, mostrar, se não tiver problema. Deixa eu tirar aqui esse meu. Não, deixa aí, é tipo Ouro Preto, faz parte. Pô, as carinhas que eu não vi ainda, gente, chega aí para a gente tirar uma foto. Liguem as câmeras aí. Ah, aí, ó. Olha aí, ó, deixa eu colocar. Só um pouquinho, ó. Vamos lá, hein? Vou colocar aqui para a gente aparecer bem fashion lá no Instagram, né? Então, muito obrigada, boa noite para vocês. Né? E qualquer coisa, contem comigo aí, tá? Seja para falar de doença celíaca ou até de outros temas também. Muito obrigada, Glaucia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Para a gravação, Nath.